Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da série A Criação, em que eu estou explicando para você como a natureza te criou. Como é que surge tanta característica no DNA? Como é que a gente existe? Como é que a natureza nos criou com tantas características que estão escritas no DNA? Como é que pode uma coisa dessa? Isso acontece, você tem tantos genes que determinam tantas características suas e permitem você existir como você é, até ter um sistema nervoso que pensa e sente do jeito que você pensa e sente, por causa de um momento da criação incrível chamado mutação genética. As mutações genéticas são o momento em que surge uma característica que não existia antes e, portanto, muda a possibilidade de um ser. Vou te mostrar uma animação gráfica de computador das células do seu corpo e do código genético que tem dentro de cada uma dessas células e você vai entender. Esta é a sua célula. Células do seu corpo em geral têm essa aparência. Repare que as células se movem. O que é tudo isso se movendo como se estivesse fervendo dentro das células? São as reações químicas. Você é um grande sistema de reações químicas, todo o seu corpo, até o seu cérebro que dá origem à sua mente e às suas emoções. Repara que essa célula, como todas as suas minúsculas células, tem um núcleo. Olha só o núcleo ficando em destaque. São milhões de núcleos na sua pele e tal. Dentro de cada núcleo, de cada célula, está o código genético, que são enormes moléculas químicas, como essa que você está vendo agora. Enormes, elas têm 1,80 m dentro de cada uma das suas células. É tanto código genético que ele tem que ser organizado dessa forma que você está vendo, através dessas rodas de proteína azulada química que vão enrolando o seu código genético até ele formar essa imensa fita grossa com milhares e milhares de informações químicas para te construir. E isso está organizado dentro de cada célula sua. Essa imensa fita química com todas essas informações está copiada em todo o seu corpo e dita e organiza o funcionamento do seu corpo. E essas fitas químicas são chamadas de cromossomos, e você pode ver esses cromossomos aí na célula. Por causa dessas reações químicas constantes em que a gente vive, o nosso DNA é danificado quimicamente todos os dias. O DNA de cada célula do seu corpo sofre cerca de 10.000 danificações químicas todos os dias. E é por isso que você tem em cada célula do seu corpo uma maquinaria química que repara o DNA. Mas esse reparo não é perfeito. Ocorrem erros de reparo e ficam marcas de erros químicos. Esses erros são mais graves quando o DNA, geralmente, quando o DNA, o código genético que tem no seu corpo, ele é copiado. E essa cópia ocorre com mais consequência quando você vai produzir um espermatozoide, ou no caso de você mulher, na hora que você produzir os seus óvulos. Nessa hora em que produzir os óvulos ou produzir os espermatozoides que vão passar as informações para a próxima geração, ocorre a cópia do DNA. Essa cópia do DNA é química, cópia do código genético. Todo esse código genético é copiado quimicamente, dentro de cada espermatozoidezinho, dentro de cada óvulozinho. Essa fita rosa que você está vendo é o código genético sendo aberto e copiado por essas proteínas azuis e verdes que estão se alternando aí no processo de cópia dessas máquinas químicas, máquinas moleculares, estão copiando o DNA. Repara que a fita do DNA entra, é aberta, desenrolada e enrolada de novo, e uma cópia é feita. Essas moléculas de proteína verdes e azuis que você está vendo estão se movimentando desse jeito, não é porque elas querem, não é porque elas têm vontade própria, é por afinidade química, são reações químicas com base na eletricidade das células. As leis da física e da química regem e ditam as relações elétricas entre as moléculas e as proteínas e fazem com que ocorram essas reações. E é por causa disso que a cópia do DNA pode acontecer. Durante esse processo de cópia química, ocorrem de vez em quando erros. Na maioria das vezes não ocorrem erros, mas de vez em quando ocorre, porque é um processo químico afetado pela temperatura, afetado pela viscosidade da célula, é afetado por erros aleatórios mesmo também.
Então esses erros de cópia do DNA que vão ser passados de uma geração para outra são as mutações genéticas que nos importam. Às vezes essas mutações são um erro de apenas uma letra química do seu código que é trocada, um C por um G, um A por um T. Às vezes é uma letra única, uma pequena mutação. Às vezes é um erro maior. Às vezes é um pedaço inteiro de um cromossomo que é duplicado ou que é cortado. Então as mutações podem ser de muitas formas. Por exemplo, durante a nossa evolução humana, houve um erro de cópia num ancestral nosso que fundiu 2 cromossomos inteiros. E por isso nós temos 23 pares de cromossomos e não 24 pares como gorilas e chimpanzés têm. O nosso cromossomo número 2 traz as marcas químicas de 2 cromossomos diferentes que existem no chimpanzé e no gorila, conforme uma pesquisa feita em 2005 revelou. Isso é resultado de um erro de cópia. O código geral do corpo de uma pessoa, por exemplo, acumula 64 novas mutações ao longo da vida. Mas as mutações que importam para a criação da vida são aquelas mutações que ocorrem de uma geração para outra no espermatozoide ou no óvulo. É importante você entender que as mutações não têm nada a ver com doença, necessariamente. A mutação não ocorre porque a pessoa está doente. A mutação não ocorre por causa do clima, do tempo, não ocorre pelo que a pessoa comeu. E as mutações já existiam, sempre existiram, porque essas reações químicas que produzem a cópia do DNA são ancestrais, já existiam em bactérias, já existiam em animais antigos, existem nas plantas. Então os erros de cópia são uma característica do fato da vida ser química. O fato da vida ser baseada em reações químicas implica como consequência que haja erros de cópia de vez em quando. E esses erros de cópia podem ser passados de uma geração para outra. E essa é a base da criação da vida. Agora, a maioria das mutações é neutra, não traz consequências. A maioria das mutações simplesmente muda uma letra do código e as proteínas produzidas continuam funcionando do mesmo jeito e a pessoa não percebe, ou isso não tem consequência para outra geração. Entre 7 e 12% das mutações que ocorrem de uma geração para outra são negativas, são deletérias ou são destrutivas ou trazem alguma má formação, algum problema, algum prejuízo para aquela criança que vai nascer. Ou tornam o feto inviável e aquele bebê infelizmente não se desenvolve e morre, então aquela mutação mudou alguma coisa num processo químico fundamental do corpo e inviabiliza a vida, ou então traz algum prejuízo, alguma dificuldade para a pessoa, como é o caso do albinismo. O albinismo é uma mutação que ocorre em um dos 7 genes tipo OCA, uma família de genes OCA, e quando acontece uma mutação ali, essa mutação ela traz um prejuízo, a pessoa nasce com a pele extremamente clara, extremamente sensível, uma visão, problemas de visão e muito suscetível a câncer principalmente. Então a pessoa pode viver uma vida rica, claro, é um ser humano com todo o seu potencial, mas ela enfrenta uma dificuldade muito maior. Uma pequena parte das mutações vai trazer alguma novidade evolutiva, alguma característica que pode ser uma vantagem, um benefício, um poder novo que não se tinha antes. Então, essas mutações benéficas ou adaptativas é que permitem aquela criança, aquela descendência, fazer alguma coisa, viver alguma coisa que não era possível antes e que beneficia aquela vida. Essas mutações é que foram o motor da criação. Todas as suas características são heranças de mutações que trouxeram alguma melhoria ou que trouxeram alguma vantagem adaptativa para ancestrais seus. A capacidade de digerir lactose, a cor dos olhos, a respiração por oxigênio, o esqueleto, tudo, a formação do cérebro, a reação do cérebro, as emoções, que dão origem às emoções, que dão origem aos pensamentos, a forma de reagir às coisas, a forma de digerir os alimentos, a forma de suportar a temperatura, tudo foi com base em ocasionais mutações positivas que foram gradualmente se acumulando, foram criando populações diferentes, no passado foram criando animais diferentes, no passado maior ainda plantas diferentes e micro-organismos diferentes.
são as mutações que criam o momento de erro químico de cópia. É aquele momento, é um dos momentos da criação. Então vejam bem, a criação não ocorre de uma vez. A criação da vida não ocorreu em um momento de criação. São milhões e milhões de momentos da criação pequenos, silenciosos e pontuais que foram se acumulando e permitindo a vida existir do jeito que é. E continua acontecendo. A criação não parou. Por exemplo, a capacidade de enxergar colorido não existia em macacos ancestrais. Mas no ancestral nosso humano, uma mutação no gene MWS-LWS permitiu a formação de um terceiro cone visual e com isso a capacidade de enxergar as 3 cores fundamentais que formam todas as outras. Então não existia, passou a existir, surgiu. Você tem mais de 400 genes no seu código genético ligados ao olfato, à percepção olfativa dos cheiros. A maioria desses genes foram erros de cópia que duplicaram genes ancestrais que estão presentes nos peixes, que conseguem sentir algumas diferenças químicas olfativas na água. Esses peixes já sentiam alguns cheiros na água há 700 milhões de anos atrás. Então, o seu esqueleto, o fato de haver 4 patas nos animais, quadrúpedes, as pétalas das flores, as cores dos fungos, as asas das aves, o aroma das flores, tudo isso foram erros de cópia em cima de estruturas que já existiam. Então uma conclusão importante que a gente chega é que a criação, a vida do jeito que ela é, não é fruto de um plano só, um plano feito por uma mente e com intenções. A criação é produto de milhões e milhões e milhões de pequenos erros de cópia que criaram às vezes coisas destrutivas que não vingaram, às vezes não produziram nada de diferente e às vezes produziram uma inovação, uma modificação que tornou mais eficiente um sistema ou criou uma nova possibilidade e se acumulou. São milhões e milhões de mutações que fervilham na vida da Terra desde que a vida surgiu há mais de 3 bilhões de anos atrás, começando nas bactérias, nos oceanos. Então é aí que a criação acontece. São milhões de ramificações de possibilidades sendo criadas por um processo químico de erro de cópia. Por causa disso, a gente pode dizer que a criação não tem intenções. As mutações não prevêem as suas consequências. São sistemas químicos ditados pelas leis da física e da química. A mutação do albinismo não tinha intenção de fazer mal ao albino, não podia ter intenções, porque não tem intenções naquele sistema. E a mutação que cria, por exemplo, uma pessoa com uma saúde mais forte, também não tem intenção de fazer bem àquela pessoa, ou porque também não tem intenções. Não pode prever as consequências das suas criações. O processo de criação não entende a sua própria criação. O processo de criação não entende as consequências das suas criações, porque não é uma criação consciente. Quem é consciente na natureza é o ser humano. Quem é consciente na natureza é você e eu. Nós é que podemos entender o que estamos fazendo na natureza e o que está acontecendo. É em nós que existe intenção. Dos milhões e milhões de mutações que já existiram, nasceram todas as consequências que tornam você possível, tornam a sua existência possível. Tudo que você faz, pensa e sente tem origem nos milhões e milhões de mutações acumuladas ao longo de milhões e milhões de anos. Também dessas mutações vieram todas as doenças, limitações, síndromes e sofrimentos que o ser humano pode ter, sentir e pensar. Às vezes neutras, às vezes negativas, às vezes positivas, as milhões de mutações vão ocorrendo sem parar, como se fossem uma chuva de surpresas evolutivas que vai caindo sobre a vida na Terra. Não existiu um momento da criação, existiram milhões de momentos da criação, porque cada mutação é um momento de criação. O conhecimento das mutações traz 3 entendimentos adicionais. Um é que a criação não tem intenções claras e vai ocorrendo de maneira cega, porque é um processo sem consciência, um processo químico. Segundo, que pequenas mudanças podem trazer grandes consequências na vida. Terceiro, que às vezes um erro pode trazer uma solução para um problema, pode trazer uma melhoria, pode trazer uma inovação. Muitas coisas boas podem nascer de erros também. Certo? Consciência sempre, a gente se vê
Um abraço, até a próxima.